Meninas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial, único do nosso dia, que a gente olha pra gente, que a gente dá cor, vida, sentido à nossa vida! Good morning! Bom dia, vizinhas maravilhosas! Hoje em clima internacional, então bora lá! Hoje a gente vai fazer o nosso acordar inspirada em Café com Deus Pai Antigo, onde ele fala sobre o período do processo, é o que está entre você e a promessa. Tá babadeira hoje aqui. Bom dia, Mi, vizinha maravilhosa! Então vamos lá. As dores do crescimento. Vizinhas, crescer dói, mas ficar parada também dói. As minhas filhas, quando elas estavam naquela época do nascimento até 1 ano, o bebê geralmente vive estirão de crescimento. E quando elas passavam por esse processo, principalmente a Manu, que tinha os estirões maiores, ela vivia muita dor. Ela chorava bastante. Eu achava que era cólica no começo, não entendia nada. E depois eu fui em uma pediatra mais voltada para medicina, olhando como se fosse para a parte antroposófica. E ela me contou, ela me explicou que aquilo não era uma dor de cólica, não era uma dor de alguma coisa que eu pudesse estar imaginando que não fosse o crescimento, porque passava tudo na minha cabeça, menos a dor do crescimento. E ela me explicou que os bebês, principalmente do 0 a 1 ano, passam por esse processo algumas vezes e depois até os 7 anos eles têm bastante. E aí quando chega naquela fase da adolescência que a gente dá um estirão, aí é principalmente os meninos, eles passam por essa fase novamente. Então, quando a gente vai crescer, às vezes a gente vai sentir dor. E quanto menos preparada a gente tiver, mais dor a gente vai sentir. Então vamos falar sobre isso hoje, porque a gente pode passar pelos processos através do amor e não através da dor. Quanto antes a gente despertar e parar de ficar se contando historinhas e olhar para o que precisa olhar, antes a gente vai viver os nossos resultados e menos doloroso, desafiador vai ser o processo. Olha aí, meu primo teve isso. Pois é. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. Você já viu um galho frutificar estando desconectado do tronco da árvore? Você já viu, vizinha? Eu nunca vi. Se você viu, coloca aqui. Isso é impossível, pois é por meio dessa conexão entre essa conexão que o galho recebe o necessário para produzir o tão desejado fruto. Não tem como a árvore produzir frutos se ela não tiver essa conexão do galho com o tronco, certo? Então vamos lá. Jesus não falava sobre agricultura, mas sim sobre processos pelos quais passamos. Ao enfrentarmos dificuldades, presta atenção aí se você está enfrentando um desafio, uma dificuldade na sua vida. Ao enfrentarmos dificuldades, temos 2 escolhas: amadurecer ou murmurar. Aí aqui entra o que eu falo da vizinha protagonista e da vizinha escassa, vítima. Aqui é o que eu trago da vizinha sábia, da vizinha sabotadora. Aqui é o que eu trago do mundo dual: luz, sombra, dia, noite, homem, mulher. A gente vive no mundo dual. E quando a gente está passando por um desafio, a gente tem 2 alternativas, 2 opções. A primeira é eu escolho amadurecer diante desse desafio, ou eu escolho murmurar diante desse desafio. Não tem certo, não tem errado. Tem o livre-arbítrio que vai te levar a você colher os resultados das suas escolhas. Então vamos continuar aqui.
A primeira opção, que é o amadurecer, exige paciência e resiliência, mas por fim acaba gerando mais frutos do que tínhamos anteriormente. Já a segunda, que é o murmurar, pode acabar nos paralisando e adiando os sonhos de Deus em nossa vida. Quando nos desconectamos da nossa fé, de quem a gente é, nos afastamos completamente do propósito. Por isso, tome cuidado. Vizinha, olha para a sua vida e entende. Se hoje você está passando por um desafio, você está lá se vitimizando, se contando historinhas, ou você está lá assumindo o seu protagonismo e decidindo amadurecer diante do desafio? Cada escolha vai te trazer uma colheita. Quando a gente tem a mentalidade da vizinha próspera, a gente entende que aquele desafio é uma oportunidade da gente crescer, da gente amadurecer, da gente se tornar a pessoa pronta para viver a realização dos nossos sonhos. Quando a gente tem uma mentalidade escassa, uma mentalidade doente, uma mentalidade que só reclama, que só vê problema, a gente fica paralisada se contando historinha e, mais do que isso, buscando aliados para nossa não ação. Buscando outras pessoas que vão falar, é verdade, coitada, nunca dá certo, a vida é difícil mesmo, ai, tudo é uma luta, é um sofrimento. Detesto essas palavras, ai, porque a vida é uma luta. Vizinha, tudo que a gente comunica, a gente cria, a gente atrai na nossa vida. Quando você vira e você fala, porque a vida é uma luta, porque é uma guerra, porque trabalhar é muito difícil, porque o dinheiro não fica, você vai atrair mais disso. E vai lá e pensa, a vida é uma luta. Vai lá e se coloca na imagem da luta, traz essa imagem. Porque o nosso cérebro, ele não entende palavra, ele se conecta com imagem. Então, quando você fala luta, ele vai lá para o campo de guerra. Aí é sangue, é sofrimento, é batalha, é escassez. Quando você vira e fala, eu estou passando por um processo, aí ele vê como forma de evolução. Porque um processo é algo que tem começo, meio, fim e uma evolução. Eu comecei de um jeito e eu finalizo de outro. Isso é um processo. Para fazer um arroz, tem um processo. Ele começa duro, você faz, o tempero, coloca água, passa o tempo, ele termina molinho, cozido. Tudo é um processo na nossa vida. A evolução é a mesma coisa. Você tá lá dura, passando por um problema, um desafio. Conforme você vai vivendo o processo, você se torna uma mulher diferente no final. Aí até me remeteu agora a uma analogia que tem da pipoca e do piruá. Não sei se vocês já ouviram essa analogia que fala o seguinte: o milho da pipoca a gente vai colocar na panela. E todos eles vão passar pelo processo de ficar quente, de esquentar muito. E aí alguns vão estourar e vão virar uma pipoca, de um milho vão se transformar em uma pipoca, passar pelo processo e ficar lá todo lindo, florescido, aberto, molinho, saboroso. E tem uns que vão decidir virar piruá, ser piruá na vida, não estourar. Ficar lá, passou pelo processo, queimou, mas não desabrochou. Por quê? Porque ficou na vítima. E vítimas buscam aliados para sua não ação, buscam outras vítimas. Só que aqui eu não vou te deixar na vítima, aqui é só protagonista. Eu jamais vou ficar, é verdade, tadinha. Não, eu vou falar, tá bom, e o que a gente faz com isso? E para que você está vivendo isso? E o que você aprende com isso? Porque é o que eu faço comigo. Para eu estar onde estou hoje, para eu chegar onde eu desejo chegar, eu preciso passar pelas minhas transformações, pelo processo. E assim somos todas nós. Como você tem reagido ao passar pelo processo? Você está se colocando na vítima ou você está se colocando na protagonista?
Amo Joaninhas, vizinhas que estão chegando por aqui, não sabem o que significa Joaninha, que a Laurinha acabou de colocar. Joaninha é insight, caiu uma ficha, explodiu sua cabeça, você põe a Joaninha, que Joaninha é prosperidade. Então significa o quê? Mentalidade próspera. Opa, ativou minha mentalidade próspera. Aí põe a Joaninha. Muitas vezes não compreendemos, mas Deus tem um propósito para tudo que enfrentamos. Quando eu tinha 22 anos, assumi com a minha esposa a liderança de jovens da igreja da qual fazíamos parte. Foi um tempo de viver processos que hoje, sem a menor dúvida, eu não teria dificuldade de enfrentá-los. Mas a verdade é que eu só posso encarar os desafios hoje por ter vencido o processo lá com 22 anos. A partir de hoje, encare os desafios de forma diferente. Saiba que eles te fortalecerão. Os desafios, eles vêm para nos fortalecer, não para nos derrubar. O tempo do processo não será maior do que a promessa de Deus na sua vida. Vizinha, quando a gente se permite viver o processo, não é passar pelo processo. O passar eu tô sobrevivendo, aí eu não aprendo, aí fica difícil e aí não acontece. Quando você vive o processo, você vive entendendo o que está acontecendo, sentindo no seu coração, agindo, você se torna uma mulher diferente. Você se torna a mulher preparada para viver a realização dos seus sonhos. Eu costumo dizer que todo desafio é Deus, é a vida, é a fé, é o universo, é quem você acredita aí, falando para você, vizinha, a vida é mais do que isso. Sai desse lugar, para de ficar no modo sobrevivência, começa a viver a vida, começa a gostar do seu dia, a falar que maravilhoso que eu tô vivendo mais um dia da minha vida. Olha que incrível, nossa, segunda-feira, que coisa maravilhosa. As pessoas já acordam assim, nossa, que saco, segunda-feira de novo, porque eu tenho que ir para aquela empresa, aguentar aquelas pessoas. Gente, o que você vai criar? Mais disso. A gente cria mais do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente, de como a gente se comporta. Então, se você está passando por problema de saúde, você está criando o seu problema de saúde. Eu sei que é desafiador a gente escutar isso. Mas se eu não te falar a real, você não vai sair do seu lugar. E a minha missão aqui é te despertar para te acordar e falar, a vida é mais do que isso. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me entender. Se você está passando por desafio no seu relacionamento, a vida está te convidando a olhar para esse relacionamento, para você se movimentar diferente, fazer diferente. A mesma coisa na sua carreira, no seu dinheiro. Tudo é um chamado da vida falando, a vida é mais do que isso, acorda. Você merece viver a prosperidade no seu dinheiro, no seu relacionamento, na sua saúde, na sua carreira, na sua conexão com a sua fé. Você merece. Para de ser louca e ficar vivendo a escassez. Eu sou feliz num lugar ou no outro. Eu estou realizada no profissional ou no pessoal. Não. A vida próspera é você se sentir bem e realizada nessa integração. Eu já posso ser feliz na minha casa, com a minha família, comigo. E eu já posso ser feliz na minha carreira, no meu trabalho, fazendo o que eu faço. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e a outra. Quando criança a gente aprendeu, você faz isso para ter aquilo. Ah não, ou é isso ou é aquilo. Não, na vida adulta a gente entende que eu já posso integrar. E aí eu falo mais, como eu tô trazendo a criança, tem um desafio. Quando a gente tá na nossa criança, a gente tem uma criança birrenta, que é aquela que conta historinha, sabotadora, que eu trago para vocês. Ela fica lá te contando um monte de historinha e ela é imediatista. Ela não tem paciência para esperar. Ela não tem paciência para viver o processo. Ela tá sempre procurando uma dica, um hack, alguma coisa para mudar o estado dela, o nível dela. Só que não vai adiantar, não existe fórmula mágica, existe processo.
Não existe milagres, existem processos. E quanto mais disposta você tiver para viver os seus, mais resultados você vai colher. Já a mulher sábia, a mulher protagonista, ela entende isso. Ela não tá ali correndo, querendo só o resultado. Ela tá disposta a viver o processo para se tornar essa mulher que vai viver a realização dos sonhos. Aí deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Sobrevivendo ao processo ou vivendo o processo? É sobre isso. Aí a Sara colocou: desculpem, mas tô a pôr a Julietona no banco de trás, porque ela está querendo ser protagonista hoje. Sara, coloca a Julietona lá no banco de trás, no lugar dela. Eu falo: o seu lugar é aqui. O meu lugar é no comando da minha vida, na direção da minha vida. E esse movimento a gente precisa fazer todos os dias. Porque a gente aprendeu a deixar no comando a nossa sabotadora, a Julietona, no meu caso a Creuza. A gente aprendeu a deixar essa sabotadora que conta historinha e que quer paralisar a gente no comando. Porque 99% das pessoas vivem nesse lugar. E tá cada vez ficando mais nítido o quanto as pessoas estão se colocando nesse lugar e deixando a sabotadora no comando, ao invés de colocar a sábia comandando e se permitir passar pelos processos. Quanta historinha a gente se conta e a gente fica acreditando nessas historinhas e fica se contentando com elas. Não é à toa que aí a Sara tá no Canadá, mas eu vou falar do Brasil. 78% dos brasileiros estão endividados. Isso significa que 7 em cada 10 pessoas estão endividadas. É comum, mas não é normal. É a sabotadora que tá ali, ó, dançando creu até o chão na vida dessas pessoas. 6 em cada 10 casais tentam engravidar e não conseguem engravidar naturalmente, precisam de tratamento. É comum, mas não é normal. De cada 10 casais, 6 passarem por desafio, e eu fui uma dessas 6, e foi daí que eu acordei. É comum, mas não é normal. 68% da população viver com crise de ansiedade. É comum, mas não é normal. Aonde a gente vai parar? Se a gente não se olhar, se a gente continuar se contando historinha e falar: eu não tenho dinheiro para olhar para o autoconhecimento, eu não preciso cuidar de mim, os outros estão precisando muito mais. Aí você faz o quê? Você pega lá R$100, uma parcela, vai, por exemplo, da Vila, para você mergulhar em você, conhecer mais sobre você, entender que a protagonista está te comandando, assim como a Sara colocou aqui. Sara é vizinha da Vila, ela sabe. A Julietona tá tentando ser a protagonista hoje, mas ela falou: opa, a protagonista sou eu. Você vai pro banco de trás e a gente tá lá junto. Hoje, dentro da Vila, a gente tem um grupo, já tinha lá a vizinha falando: hoje a Creuza, a delas era, agora eu não lembro o nome, tinha lá a sabotadora delas, tentou começar o dia no comando, mas eu assumi o comando, eu escolho assumir. E é uma escolha diária. E quando a gente tá junto, olhando para isso, vivendo isso, evoluindo, se conhecendo mais, fica mais fácil a gente se tirar desse lugar. Eu não consigo tirar o outro. Eu preciso me tirar. Quando eu me tiro, através dos meus exemplos, da minha vibração, do meu processo, eu começo a inspirar o outro a também passar pelo dele. Mas cada um precisa olhar para o seu. Isso aí, a Mi tá aqui, a Gertrudes. A Gertrude estava lá tentando comandar 2 vizinhas, porque das 2 são as Gertrudes. E aí elas pegaram e falaram: opa, aqui não, aqui quem vai comandar sou eu, você vai para o seu lugar e eu assumo o meu lugar é na frente, é no centro, e o seu é lá atrás. Para de contar historinha, que hoje eu vou viver a minha vida da melhor forma. E esse é o caminho que a mulher protagonista, que a mulher sábia precisa diariamente escolher. Quanto mais eu escolher estar nesse lugar, mais eu faço ações direcionadas para a realização dos meus sonhos. A Anabel: estou tentando ser a protagonista hoje.
Anabel, eu vou te falar uma coisa. Não tenta. Toma a decisão. Eu tomo a decisão de ser a protagonista hoje. Quando a gente tenta, a gente se conta historinha. Quando a gente toma a decisão, a gente faz acontecer. Aline, eu não tinha também, e Deus nunca deixou eu atrasar as parcelas. Pois é, a gente se conta historinha, a gente tem dinheiro, gente, para comprar a pizza. A gente tem dinheiro para comprar coisas que não precisa, para ir em lugares que não precisa, para presentear quem a gente não quer nem ir na festa, nem tem tanta intimidade. Mas a gente, para pagar a dívida dos outros. Mas a gente não escolhe investir na gente. Não é que a gente não tem dinheiro. É que a gente não escolhe mesmo. A gente escolhe viver uma vida meia boca. Uma vida se contando historinha. Uma vida não evoluindo. Eu não escolho essa vida. Até 2019 eu escolhia. Porque eu não sabia que tinha outro lado. Quando eu investi em mim, a primeira vez que eu vi a transformação que eu comecei a viver na minha vida, eu falei, eu não vou parar nunca mais de investir em mim. Tem, no meu orçamento, eu tenho os investimentos em mim. Eu tenho as terapias, eu tenho as formações, eu tenho as mentorias. Tá lá no meu orçamento do ano. Eu não abro mão disso. E aí são escolhas. Não tem certo, não tem errado. Tem as nossas escolhas. Para cada escolha, uma colheita. Lembrem disso, é livre-arbítrio. Ali colocou assim, a Isolda está querendo ser protagonista desde ontem, mas é um orar e vigiar, colocando ela no lugar dela. Ó as vizinhas da vila, vizinhas, vocês arrasam demais. É sobre isso, eu coloquei hoje lá na vila para elas, falando a importância da gente estar numa egrégora, porque a sabotadora, ela vai querer atacar a gente todo dia. Ela foi presente durante 30, 40, 50 anos da sua vida, comandou. Aí do nada você quer que a sábia vai lá e já toma a frente da situação? Não vai ser assim, é um processo, né? A sábia precisa ir assumindo, precisa ir entendendo, precisa ir se posicionando. E é diário, orar e vigiar diário. Então bora lá, vamos à nossa cartinha. Tem joaninhas aí hoje, eu vi algumas que já aconteceram. Me fala aí se mais alguma apareceu por aí, para eu saber se fez sentido esse nosso acordar. E vamos ver o que sai hoje pra gente. Encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar as formas como você se expressa. Eu vou trocar o equilíbrio por harmonia, porque eu não acredito em equilíbrio. Equilíbrio é uma linha reta. Quando o coração tá ali em linha reta, ele tá falando o quê? Morreu! Agora, quando a gente tem harmonia, a gente vive uma dança, um movimento, e a vida precisa de movimento. Então, quando a gente encontra a harmonia, a gente vive uma mente serena. A gente faz as pazes com o nosso sentir, com o nosso coração. Lembra que eu falei, eu trouxe aqui o alinhamento do pensar com o sentir? E aí a gente harmoniza as formas de se expressar, de fazer. A gente utiliza, resumindo aqui, o nosso livre-arbítrio da melhor forma, enquanto protagonista. A gente para de se contar historinhas. Vizinhas, gratidão pela participação, por tudo que vocês estão trazendo aqui. Ó, a Lari colocou, uma dando força para a outra. Vamos continuar compartilhando as nossas vitórias. Tudo vizinha da vila, tudo assumindo a sábia e deixando essa sabotadora no lugar dela, parando de contar a historinha e fazendo o que só a gente pode fazer por nós. Amo esse movimento que a gente está criando e vivendo juntas. Parabéns pela decisão de cada uma de vocês de se posicionar dia a dia na vida de vocês. É nesse lugar que a gente vai colhendo nossos resultados. Não à toa, as vizinhas que estão aqui estão cada uma passando pelos seus processos e vivendo, colhendo resultados lindos, apesar dos desafios que vai acontecer para todo mundo, tá? A gente tá na vida, não é porque a gente começa o autoconhecimento que a gente não vai viver desafio não, tá? A gente vive, mas a gente passa por eles
de uma forma mais consciente. Amanhã, 9h40, a gente tá aqui junto novamente. Um beijo no coração e bora criar uma quinta-feira incrível na nossa vida.